Fala galera, sejam todos bem-vindos para a Zoeira JF, seu canal de conexão com o Flamengo. Palmeiras em crise, aposta todas as suas fichas em Bruno Henrique. Tite faz exigências com urgência, isso mesmo, e a equipe aí acredita em título ainda esse ano. Será? Será mesmo? Galera, violência no futebol brasileiro faz com grandes nomes do futebol mundial aí ficam com medo, né? Tenham medo de vir para o Brasil. Tudo isso e muito mais para você aqui agora. Meus amigos, peço a vocês que se inscrevam aí para dar mais relevância, né? E tá fortalecendo o nosso trabalho aí. Se você quer fazer o bem sem olhar quem, inscreva-se também. Curte, comente, né? Deixe seu comentário que é muito importante pra gente. E sobe o like pra Zoeira JF. Aqui é mais Flamengo. Tamo junto. Galera, nesse imbróglio aí, né? Nessa novela, Bruno Henrique e renovação, o que aconteceu? O Flamengo no início demorou a renovar porque, né, o Bruno Henrique estava contundido e estava aguardando para ver o que ia dar. Isso é normal. O Flamengo agiu certo. Tinha que fazer isso mesmo, aguardar e ver o que ia dar, né, desse desfecho aí para quando chegasse no meio do ano, né, que tinha tempo, usar esse tempo hábil aí para poder estar renovando com o Bruno Henrique, caso desse certo. Bruno Henrique volta de lesão, né, voltou bem, ou melhor, chegou no meio do ano, o Flamengo não renovou e ficou aguardando. Aí Bruno Henrique voltou muito bem, o Flamengo decidiu começar as conversas de renovação, só ficou aguardando naquela hipótese, né? Ele quer ficar no Flamengo, ele gosta do Flamengo, tem identificação com o Flamengo, é ídolo no Flamengo, então será fácil. O que aconteceu? Foi aparecendo vários times, muitos times, e apareceu até o Palmeiras. Aconteceu que no meio disso tudo aí o Palmeiras entrou em crise, e estando em crise, apostou todas as suas fichas no Bruno Henrique. Inclusive a Leila, né, deu uma entrevista na qual ela afirmou que o Palmeiras esse ano tentou trazer vários jogadores, só que eles não vieram pelo fato de ter muita violência no Brasil, né? A pressão, caso o time não ganhe, eles correm risco, coisa e tal. Então isso tem afastado muitos jogadores. Isso aí, né, é uma coisa que não pode acontecer, e agora está acontecendo até com o staff do Bruno Henrique. Torcedores estão ameaçando, estão indignados com a possível saída do Bruno Henrique e estão ameaçando o cara de morte, né? Então a violência no Brasil tem afastado jogadores e com isso os que estão permanecendo aqui ficam cada vez mais caros. Então voltando aí para o caso do Bruno Henrique e para o Palmeiras. É quase certo que o Bruno Henrique vá para o Palmeiras. Ele só não vai para o Palmeiras, se ele decidir, né, se manifestar e falar, não, eu quero ficar no Flamengo. Porque o Palmeiras fez uma proposta irrecusável. Lembrando que o Bruno Henrique vai fazer 33 anos, a idade já, né, idade para fim de carreira, um contrato para fim de carreira, provavelmente é o seu último grande contrato. Sendo assim, o Palmeiras ofereceu 3 anos de contrato e 2 milhões de salário. Seria aí um dos maiores salários do futebol brasileiro, e isso faz com que o staff do Bruno Henrique deseje que ele vá urgente para o Palmeiras, isso mesmo. Então ele só não sai do Flamengo se ele bater o pé e falar, não, eu quero ficar no Flamengo. Agora, se ele também for, né, ele vai estar jogando fora essa idolatria que ele tem no Flamengo, ele vai estar jogando fora a história que ele construiu no Flamengo, né? Esse ambiente que ele tem no Flamengo dificilmente ele vai ter no Palmeiras, porque ele vai chegar no Palmeiras já com pressão, rachado, em crise. E ele vai chegar ali para estar tampando, né, o sol com a peneira. Então a situação lá não tá boa, né? A crise que estava no Flamengo agora está lá. Inclusive tem outros times em crise, mas o fato do Flamengo estar em crise abafava todo essas crises aí. O Grêmio está em crise com o técnico Renato Gaúcho, que ultimamente aí, né, mesmo perdendo, foi passear e deixou o clube para lá, não quis nem dar coletiva. Tem vários casos aí, teve o caso do Soares, né, que eles não sabiam se ficava ou se não ficava. Tem também aí crise no Botafogo, teve que demitir o técnico urgentemente, embora esteja liderando o Campeonato Brasileiro. Tem crise no Corinthians. Então tem crise em vários times. Só que o Flamengo abafa isso, porque o Flamengo é muito maior e vende muito mais. Então o pessoal focava no Flamengo. E agora a crise está no Palmeiras, o Bruno Henrique chegaria para estar aí, né, fazendo uma cortina de fumaça e velando essa crise.
Se ele jogar fora a história que ele tem no Flamengo. Então, se o Bruno Henrique quiser ficar, ele vai ter que se posicionar. Porque o Flamengo com certeza vai fazer uma contraproposta, mas a contraproposta do Flamengo não vai cobrir isso ainda. Quem que vai pagar 2 milhões de salário para um jogador em fim de carreira, mesmo ele sendo um bom jogador, e dar 3 anos de contrato para um jogador que tem problemas de lesões sérios, mesmo ele tendo voltado? Essa lesão pode voltar a qualquer momento e tem que ficar bancando um jogador lesionado ali. Então, o mais certo ali seria fazer um contrato de 1, 2 anos, né, e com metas. Ele atingindo as metas, vai renovando. E um salário entre isso aí, mas menor que 2 milhões. Mas já que o Palmeiras ofereceu essa quantia absurda, dificilmente alguém vai cobrir, nem o Flamengo. Então, ele só fica no Flamengo se você falar assim, eu quero ficar, eu desejo ficar aqui, aí não tem jeito, o staff dele não vai conseguir levar. A gente tem que entender que o staff de jogadores e empresários, né, visam lucro, tiraram ele lá da várzea e agora, né, como já lucraram, querem continuar com o jogador. E é o momento, né, já que ofereceram essa quantia, não pode deixar passar. Mas a gente acredita aí no profissionalismo e no desejo dele ficar e vamos ver. Temos que acompanhar aqui essa novela. Por isso que é importante que você se inscreva. Já está acompanhando isso aí. Outro detalhe aí. Tite ontem fez exigências aí, né? Pontualmente. Principalmente do gramado, do CT que, né, do Ninho, que é bem ruinzinho. Outros técnicos, assim como o São Paulo, já tinha reclamado. Ele também reclamou e pediu melhorias. E pode ser que esse gramado ruim tenha interferido até nas lesões, porque muitos jogadores têm lesionado antes de entrar em campo, né, em partida oficial. E pode ser que esse gramado ruim esteja prejudicando não só o trabalho, como a parte física também. O cara fica com o corpo estressado ali, né, sobrecarregado, um gramado ruim, e acaba se lesionando. Então, a exigência do Tite aí é pontual, verídica, e tem que ser levado em conta. Mas é difícil também para o Flamengo fazer isso, mas tem que correr atrás. Já do Maracanã, então, nem se fala, né? Que não depende só do Flamengo. Tem o Fluminense, tem o Vasco que vive perturbando para jogar lá, tem vários shows, então é complicado a situação do Maracanã. Então tudo isso aí tem que ser visto, porque isso aí influencia diretamente na questão física, né? Na saúde e na integridade do jogador. E é isso aí que o Flamengo tem que postar suas fichas aí. Os jogadores ontem ainda saíram muito felizes, né? Já tiveram 2 treinos com o Tite, né? Treinar na terça, treinar na quarta. Inclusive ele mudou até o horário inicialmente aí, estão treinando na parte da tarde. Os jogadores estão bastante satisfeitos. É normal o início de trabalho com um novo técnico assim. E eles já começam a falar aí na possibilidade do título brasileiro. Ainda que é remoto, né? Mas isso aí eles têm que fazer parte deles, né? Perceba contra o Corinthians ali, eles tinham que ter ganhado, era um jogo fácil, estava ganhando. De repente o time desandou, o time retrancou sozinho. Entrou jogadores pro ataque e o time recuou. E aí acabou fazendo pênalti e sofrendo gol e perdendo 2 pontos aí. O Botafogo ganhou depois do Fluminense e disparou. Abriu mais 2 pontos de vantagem, hoje está com 11. Ou seja, o Flamengo tem que fazer a sua parte e ainda acreditando no tropeço do líder, dos outros times. Ou seja, é bem complicado. Então é mais negócio focar aí na vaga para Libertadores e se tropeçar, o título cai no colo. Mas ficar ali, né? Tem que fazer a sua parte, correr atrás, jogar. Não tem feito isso há muito tempo. Depois que o São Paulo saiu, o ânimo melhorou e o time começou a ter uma reação, mas ainda é pouco. O problema do Flamengo ali não é só técnico, a gente sabe disso, todo mundo sabe disso. Tem que mudar algumas peças ali e a hora é essa, reformulação urgente. Então eu peço a você, se inscreva se não se inscreveu, sobe o like, tamo junto e valeu!